Graça e paz da parte do eterno Deus, querido a todos. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus está nos concedendo de estarmos aqui hoje. Olha só, Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Escute isso. Em atender alguns irmãos, a gente vamos hoje falar sobre Juízes. É um livro histórico, livro de Juízes. E naquela época, naquele período de Juízes, é onde o povo fazia o que sentia, o que queria, o que desejava. Buscava Deus, Deus levantava um juiz. Tudo isso começa quando Moisés morre e deixa um sucessor, que é Josué. Aí você vê o livro de Josué. Mas quando Josué morre, não deixa líder, não deixa alguém que o se substitua. Aí você vê a grande importância, de ser construído, né? Homens que possa liderar após você, ou seja, aquele conselho de Jetro a Moisés, auxiliadores, né? Então, veja a tão importância que é ter um substituto. A obra de Deus precisa de homens e de mulheres que seja compromissado, que tenha compromisso com a obra. Então é do pastor, é do líder se preocupar em estar preparando substituto, né? Substituto para quê? Para que a obra continue, né? E no período de Juízes não foi construído, né? Não foi construído líderes que possa estar continuando a obra. Estou procurando aqui algo. Essa live começa agora. Já deixa aí o teu ok, tá? Manuel Bandeira já está conosco nesta quarta-feira de cinza. Então, a igreja precisa preparar e de fazer discípulo, batizando em nome do Pai. É uma recomendação. A igreja precisa trabalhar, né? Trabalhar substituto. Porque a igreja em si, a organização, ela precisa trabalhar substituto com alguns preparos para que esses possam continuar a obra, porque a nossa idade vai embora, o nosso tempo chega, Deus nos recolhe e aí precisa, né? Precisa de alguém para continuar a obra. Então, no livro de Juízes, você observa que isso não aconteceu. Por quê? Por quê? Porque não houve um preparo para isso. Então, eu quero falar hoje aqui sobre... A gente esses dias estava falando sobre Juízes. A gente quer falar sobre Sansão, né? Sobre Sansão, né?
A gente quer falar sobre Sansão. Pois na verdade, achei, eu tava procurando aqui, tá? Para que eu possa também acompanhar áudio, tá? Acompanhar como é que tá saindo o áudio aí, porque eu tô sem fone, né? Eu não pus fone, então eu quero saber como está chegando para você. Aí eu preciso, tá bom? Então já se prepara aí, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre Sansão. O que é que você entende de Sansão? O que você compreende de Sansão? Você pode até deixar aí o seu nos teus comentários aí, tu pode comentar alguma coisa também de Sansão. O que faltar aqui, tu põe aí, ou coloca aí, porque eu estive falando um dia aí um pouco sobre Sansão, e a pessoa que estava ouvindo depois disse: tu nem falou tu nem falasse das 300 raposas. Então eu quero hoje detalhar algumas coisas, tá? Detalhar alguma coisa, não vou ler todos os versículos, mas nós temos aí do capítulo 13 ao capítulo de número 16. Então, 13, 14, 15, 16. Quarto capítulo vai falar de Sansão. Então, será impossível falar em quarto capítulo, né, acerca de Sansão. Em quarto capítulo é muita coisa. Mas a gente pode analisar algumas coisas, alguns pontos principais, aquilo que nós acreditamos, ou melhor, né, o melhor de Sansão. Então, a gente pode observar aqui e falar sobre ela. Os irmãos que estão conosco, deixa aí o teu comentário, fala alguma coisa, porque hoje, nessa quarta-feira de cinza, vamos estar aqui comentando sobre Sansão. Para você, Sansão foi um herói? Para você, Sansão deu... Como você vê Sansão? Eu vou falar um pouco o que a Bíblia fala de Sansão, porque o que a Bíblia fala de Sansão é algo... A Bíblia não esconde defeitos. Tá aí. A gente precisa observar o que Deus fala de Sansão. O que é que Deus fala de Sansão? Como a gente pode observar Sansão? É claro que cada um vai pegar uma linha para comentar alguma coisa. Tá? Sansão foi um bom filho, olha, a gente pode falar sobre isso. Sansão foi um bom filho. Sansão obedeceu o pai e a mãe. Mesmo quando o texto diz, eles não sabiam que isso era um propósito de Deus. Sim, era um propósito de Deus. Mas era um propósito de Deus Sansão se prostituir? Era um propósito de Deus Sansão se embriagar? Também era um propósito de Deus, se assim é este caso, que muitos defendem, não sei como você vê. Vamos lá. Era um propósito de Deus, Sansão desobedecer o pai e a mãe? Era um propósito de Deus? Era um propósito de Deus Sansão se casar com uma filisteia? Era um propósito de Deus casar com a filisteia? Era um propósito de Deus Sansão? Era um propósito de Deus? Eu não estou dizendo que era, estou perguntando, era? Era um propósito de Deus Sansão, depois que matar o leão, dentro de uma vinha matar um leão
e depois ia esse leão e comeu o mel que estava dentro do cadáver? Era um propósito de Deus? Era aquilo que Deus queria? Era aquilo que Deus queria, Sansão, deixar o seu povo, porque ele saiu do seu povo, ele passou a dormir entre os filisteus. Entende? Então, Sansão, após o seu casamento, ele viveu mais fora da sua província, tá? Do que dentro. Porque ele passou a viver com as prostitutas, foi viver com a Dalila. Quando a Bíblia diz, ele dormiu, e quando ele acordava, ela dizia, você não me ama, você não me ama, você me mentiu. Isso não era um dia após o outro. Isso não era um momento, dentro de um dia, uns cochilos que ele tomava. Não, isso era tempo. Houve tempo. Então, da hora que tinha tempo que o povo estava escondido, daqui a pouco o povo não estava mais, ela tem que chamar. Então, houve um processo na queda de Sansão. Mas era propósito de Deus Sansão perder os olhos? Era propósito de Deus? Era propósito de Deus Sansão perder os olhos? Era propósito de Deus Sansão e fazer serviço de jumenta, rodar moinha? Era propósito de Deus Sansão ser palhaço perante muitos? Era propósito de Deus? Não, então tem que saber o que é propósito de Deus e o que não é propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Entendeu? Então são coisas que propósito de Deus é diferente de permissão. Escute. Não é porque Deus permitiu. Não é. Não é porque Deus permitiu, tá? A permissão de Deus é diferente, tá? A permissão de Deus é diferente do que Deus quer. Tá certo? Não pode confundir permissão de Deus com o que Deus quer, não. Permissão de Deus é uma coisa e o que Deus quer é outra coisa. Deus não intervir, Deus não impedir das coisas acontecer, é porque Deus também tem dado ao homem o livre-arbítrio, para o homem tomar a decisão que quer. Eu vivo o que eu vivo porque eu quero. É o meu livre-arbítrio. E muitas das vezes Deus não intervém. Ou você quer dizer para mim que Deus não sabia ou não estava vendo? Porque se Deus não sabia e não estava vendo, ele não é Deus. Entenda isso. O que eu quero te dizer é o seguinte. Quando Adão e Eva foi colocado no jardim. Adão e Eva colocados no jardim. Perceba. Deus não sabia não o que ia acontecer? Sabia. Ou não? Sabia. Deus não sabia que a Eva e Adão ia errar? Sabia. Então, se Deus sabia que Adão ia errar, que Eva ia errar, por que colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se de tudo ele podia tocar, tudo ele podia comer, mas essa não. Porque Deus colocou esse empecilho dentro do jardim. Ora, se ele tinha liberdade de comer tudo e não tinha liberdade de comer dessa árvore, por que Deus não tirou? Deus não sabia que ele não ia suportar? Deus não sabia que eles iam errar? É porque Deus tem sempre... Deus não é pego de surpresa, Deus tem um plano. Quando eu vejo os atributos de Deus, eu também vejo a presciência de Deus. Agora, estou aqui com você. E eu acredito que o que está acontecendo agora
Deus já sabia antes de acontecer. Entende? Deus já sabia que eu iria estar aqui. Eu que não sabia. Mas foi gerado em mim o desejo de estar aqui com você. Então, Deus deu a Adão e a Eva, lá, nesse caso, Adão, que era o líder, que era a responsabilidade dele, a oportunidade dele escolher, dele decidir. Mas por que Deus não impediu? Deus não impediu porque essa é a vontade permissiva de Deus. Tem coisa na minha e na tua vida que Deus não vai impedir. E o que é impedir? Impedir é não deixar acontecer. É quando um filho, o pai sabe que ele vai errar, que ele vai fazer isso e vai sofrer, aí o pai impede. Aí é o desejo do pai. Qual é o desejo do pai? Impedir, impediu. Mas a vontade permissiva de Deus não é que ele quer, é que ele permite. Ele deixa as coisas acontecer para que você viva com aquilo que você plantou. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. E Deus deixa. O mundo, o Apocalipse, já está escrito. É apresentado para mim e para você através de revelação de João. João recebe por revelação aquilo que vai acontecer no final do mundo. Você já sabe. Você tem algumas coisas na Bíblia. Você sabe que o mundo vai se acabar. Agora você crê? Você sabe que já está escrito como vai acontecer. Você acredita? Então é como o final da estrada, é você que decide. Já está escrito. É céu ou inferno. Mas já está escrito o final. A Bíblia, ela não esconde, ela deixa já. O final já está escrito. Você está vivendo hoje. Você está vivendo próximo ao arrebatamento da igreja. Para quem é pré-tribulacionista, você está vivendo próximo ao arrebatamento da igreja. Está para se cumprir. Agora, para quem é do Menzo, para quem é do Prós, é outra coisa. Mas eu estou falando para você que é pré-tribulacionista, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É para você que eu estou falando. Então, se você crê nisso, você sabe que você já tem vivido um período, o período das cartas. Então, a igreja não foi arrebatada ainda. Mas você sabe que tudo que já foi escrito, há provas, revelação, profecias cumpridas, para que você creia. Jesus veio, foi profetizada a vinda de Jesus, Jesus veio, morreu, né, na cruz como homem, morreu, ressuscitou, foi ao céu, enviou o Espírito Santo, veio o tempo de Pentecostes, não é? Derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco, não é? Nos ajudando, nos preparando, nos trabalhando e nos alertando, porque Ele é quem convence do pecado e do juízo. Mostra que você é pecador, que você precisa de Deus, e mostra o juízo. Então o Apocalipse já foi escrito. Agora, é você que decide. Então tem vontade permissiva de Deus, é permitir que você viva. É permitir que você faça as suas escolhas. É permitir que você tome decisões. Até mesmo para os escolhidos desde o ventre. Porque você é um escolhido. Eu sou um escolhido. Assim como Sansão foi escolhido desde o ventre. Então, tal é que Sansão, ele foi nazireu desde o ventre. Porque a consagração já começou pela sua mãe. Agora,
a gente começa a observar a Bíblia. A gente começa a observar o que está escrito. Então, a partir de agora, observando essas coisas, vontade permissiva de Deus, Deus permite você viver a sua vida do jeito que você está. Deus permite você escolher. É uma escolha tua. Jesus não veio agora, Jesus não morreu agora, mas você conhece. Você tem na sua mão a palavra de Deus, que mostra, que não esconde falhas e defeitos. A Bíblia não é um livro de mitologia ou deuses, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem falha. Apesar de ser escrita por homens com a sua cultura, respeitando a sua cultura, há 1500 anos, 1600, 40 homens aproximadamente, mas todo dentro de uma linha, alinhado com Deus. Por quê? Porque o homem escrevia em papiro, hoje na tua mão aí na Bíblia em papel, mas todo o conteúdo, escute, estou falando da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de estudo, então quer dizer que o rodapé das Bíblias são interpretações, são comentários do homem, e jamais vai chegar ao comentário da Bíblia. A Bíblia em si, toda a palavra, a Bíblia, tudo é inspirada por Deus. Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz que nenhuma profecia é produzida por homem, por vontade do homem, mas sim por vontade de Deus. Já em 2 Timóteo capítulo 3,16, vai dizer que toda a escritura, toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. E está pronta, está preparada. Para quê? Para ensinar. Entende? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se tem a Bíblia, examine a Bíblia, peça orientação, peça ajuda a quem pode te ajudar, ao seu pastor, ao seu líder, e viva, procure viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E o que é que Deus tem para a tua vida? A Bíblia vai te ensinar. A Bíblia não esconde nada. Agora, a Bíblia tem que ser pregada. A Bíblia tem que ser ensinada. Tá? Tem muitos que querem viver disso, daquilo, quer viver de cura, quer viver de... Deus cura. Deus cura. Deus liberta. Deus leva para o céu. Agora, às vezes, nós queremos viver só dessas coisas. Isso acontece quando Deus quer. É a vontade permissiva dele. Tudo acontece no querer de Deus, irmão. Tudo acontece no querer de Deus, principalmente para aqueles que vivem a palavra de Deus. Para aqueles que se consagram, aqueles que buscam a orientação do céu, aqueles que buscam a Deus. Ok. Então vamos lá. Abra a tua Bíblia aí no capítulo 13. Porque hoje a gente vai falar, tá? Sobre, quer deixar aí, nós vamos falar sobre Juízes. Abra a tua Bíblia em Juízes. Abra a tua Bíblia em Juízes. Capítulo 13. Velho Testamento. 7º livro da Bíblia, tá?
7º livro da Bíblia. Abre lá e vamos falar com Deus. Abriu? Logo depois de Juízes, de Josué, tu vai encontrar Juízes. Eu vou me atentar aqui, tá? Eu vou me atentar aqui. Nós vamos falar sobre Sansão. Vamos falar sobre Sansão. E seria muito importante. Nós não sabemos. Eu prometi que eu ia estar aqui falando de Sansão. Vou fazer o possível para todo dia deixar aqui registrado nesse canal aqui, tá? No Facebook aqui do Pastor Severino. Vou deixar registrado aqui todos os dias um pouquinho, em live, tá? Fazer uma livezinha aqui, é difícil diante da correria e tal, dizer se vai ser meu dia, se vai ser à tarde, mas eu vou deixar sempre registrado, vai ficar aí. Ela parece que dura 30 dias e vai ficar registrado. Então, você pode acompanhar depois, você pode ver depois. Agora, compartilhe, deixe o seu comentário, tá? Compartilhe e ajude outras pessoas que querem um pouco. Eu vou tentar ir aqui versículo a versículo, ok? Eu vou tentar ir versículo a versículo ou em grade. Vou dividir em grade, tá? Então, em assuntos, porque Juízes, tá? Ele é muito disso. A gente pode dividir aqui, ó, tá? A gente pode dividir aqui, Bíblia na mão, tá bom? Bíblia na mão. A gente pode dividir aqui, tá bom? A gente pode dividir aqui o primeiro versículo, né? O primeiro versículo de Juízes já nos traz informação, porém, eu não vou me aprofundar trazendo interpretar aqui o original, não, eu vou só trazer aqui o que é básico para nós, tá bom? Então, o que é básico para nós, a gente vai trazer aqui dentro do possível. O versículo 1, a gente tem um nome para ele, tá? O versículo 1 do capítulo de número 13 de Juízes, nós temos um nome para ele, tá? "40 anos de apostasia", 40 anos de apostasia e 40 anos de servidão. Versículo 1, a gente resume em 40 anos de apostasia e 40 anos de servidão. Agora, pensa nisso. Para você começar, você tem que entender isso. Pensa uma pessoa de Deus. Não, pensa uma pessoa de Deus, um povo de Deus. Que Deus, irmão, Deus. Eu vou fazer você pensar por menos. Vou fazer você pensar por menos. Sansão precisava de exército para vencer os seus inimigos? Sim ou não? O que Sansão precisava para ganhar, para vencer os seus inimigos? Ele precisava de quê? De exército? Precisava de exército? Não. Sansão não teve exército. E ainda regeu 20 anos. Mas Sansão não precisou de um exército para lutar contra os filisteus. Sansão precisava
era de Deus. Agora, eu paro aqui, 40 anos, no versículo 1. O que é que diz o versículo 1? E aconteceu que depois da morte de Josué, ou seja, estou lendo o versículo aqui errado, agora sim. Agora sim. E os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Agora, perceba isso, perceba. Perceba isso. E os filhos de Israel voltaram. Por quê? Estava na mão de Deus. Voltaram a fazer mal. Fazer aquilo que Deus não queria. Voltaram a fazer mal. Fazer coisas más diante dos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou. Esse entregou aqui é o Senhor. Largou mão assim. Entregou. É que Deus, lembra da vontade permissiva de Deus? Não é o que Deus quer, mas é o que Deus permite. Ora, se a proteção do Senhor, se o cuidado do Senhor não estava sendo bom para eles, e começaram a fazer o que era mal perante o Senhor o entregou. Aqui não é que Deus, em outras palavras, é que Deus vendeu. Aqui não é que Deus abandonou. Aqui é que Deus permitiu ele viver a vida deles do jeito que eles queriam viver. Por causa da apostasia. Entregou. Deus não deu. Deus permitiu que essa pessoa passasse a viver aquilo que eles queriam. E eles queriam. Entende? É assim que vocês querem viver? Vivam. Eu amo. Mas não vou obrigar vocês a ficar aqui. Não vou obrigar vocês a ser o que vocês não querem ser. Então Deus permitiu. Os filisteus é melhor? Viver na escravidão é melhor? Viver no pecado é melhor? Viver no mundo é melhor? É a sua escolha. Viva. Então, 40 anos viveram na apostasia e o filisteu no domínio. Com o seu poder bélico, com os seus exércitos. Mas só aqui, no versículo 1, quando a gente começa a refletir, no versículo 1 aqui, já nos dá muitos assuntos, se a gente for cruzar as palavras, se a gente for buscar por que Deus fez isso, por que Deus permitiu, por que Deus entregou. Os bichinhos, filhinhos de Deus, voltou a fazer o que era, voltou para onde Deus não queria que eles vivessem. Voltou para onde Deus não queria que ele estava, ou que eles estivessem. Como é que você sai do pecado e volta para o pecado? Como é que você sai disso e volta para isso? Entende? Só aqui nesse versículo 1, só no versículo 1 aqui é show. Olha, é muita coisa que você consegue aprender aqui no versículo de número 1. Muita coisa. Por quê? E os filhos
os filhos de Israel. Para você que está chegando agora, nós estamos lendo Juízes capítulo 13, versículo 1. E se Deus nos permitir, a gente vai por grade. Até o capítulo 16. Um pouquinho aqui, agora e um pouquinho depois. Que não vai dar para fazer tudo de uma vez. Mas escute isso, rapaz. Pensa nisso. Os filhos de Israel voltaram. Voltaram o quê? Voltaram a fazer coisas boas. Voltaram a fazer coisas boas. Aqui dá uma mensagem tremenda. Os filhos de Israel voltaram a fazer coisa boa ou voltaram a fazer coisa má? Os filhos de Israel voltaram a fazer coisas boas ou voltaram a fazer coisas más? Então, aqui nós temos um resultado para isso que eles fizeram. Então, você tem que prestar atenção a uma coisa, meu irmão. Você tem que prestar uma coisa, meu irmão. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha que coisa. O que você está fazendo é bom para você? É bom para Deus? É bom para a obra? O que você está fazendo? Está se iludindo? Você está voltando para as velhas práticas que pode ser boa para você, mas não é bom para Deus nem para a obra? Pode ser boa para o seu corpo, mas vai te levar também a tua alma para o inferno? Então pensa. Olha, e o texto diz, só o versículo 1, o texto diz, e os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal. Voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou, outra coisa aqui, os olhos de Deus. Será que eu consigo me esconder dos olhos de Deus? Será que Deus não está vendo as minhas práticas boas e as minhas práticas más? Será que eu consigo me esconder de Deus, Jonas? Será que eu consigo me esconder de Deus? Do homem, eu podia até me esconder, mas se esconder de Deus? Olha, irmão, esse versículo 1, ele é muito tremendo. Ele é muito tremendo. Você pode pegar aí a Bíblia de Strong, para entender. Pega a Bíblia de Strong, tá? E tu vai entender cada pontinho desse que eu estou te falando. Cada pontinho desse que eu estou te falando, para você entender melhor, o versículo 1, do que isso se trata. Voltou. Você vai encontrar declinar, virar a direção, entendeu? Então você vai encontrar várias interpretações acerca do versículo em cada ponto. Os olhos, por exemplo, os olhos como mostrar a qualidade mental. Então você vai encontrar um bocado de coisa se você pegar. Por isso que eu disse a você que eu não ia falar sobre o hebraico, sobre o grego, sobre o original. Não, eu quero ficar só aqui. Eu quero ficar aqui só aqui nos pontos. Então, voltou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, se voltou a fazer mal
perante os olhos do Senhor, por causa da apostasia, voltaram a fazer o que era ruim. Deus o entregou, Deus deixou eles fazer o que eles queriam. Entende? Então vamos lá. Então, tem um nome, 40 anos, tá? A gente fala de apostasia e servidão. Eles passaram a servir. Em vez de servir só a Deus, passaram agora a ser escravo dos homens, a servir aos homens. Aí a gente lembra que adianta temer o homem, que só tem poder de matar o corpo, e não temer a Deus, que tem poder tanto de matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Então, tá bom? Então vamos lá, versículo de número 2. Não, a live vai ficar muito grande, né? Versículo de número 2. Aqui a gente pode dividir, tá? Esse versículo de número 2, a gente pode ir até o versículo 5. E observando do versículo 2 ao versículo 5, vai tratar, aqui vai tratar de um assunto. A gente dá o nome de o anúncio, né? A gente vai dar aqui o nome de anúncio, estou lendo aqui. Então diz assim: havia um homem de Zorá. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Zorá, a localidade da linhagem de Dan, chamado Manoar. Aqui dá o nome de Manoar. Esse Manoar é o pai de Sansão, tá? E com sua mulher, porém a mulher aqui não se dá nome dela, tá? O autor de Juízes acredita-se que é Samuel e acredita-se que é Isaías, mas muitos apontam mais, pelos alguns pontos, por ser Samuel, tá bom? É o escritor. Então aqui, ele não se preocupa em dar um nome a esta mulher. Dá um nome ao marido, a Manoar. E diz que com a sua esposa. E essa esposa, continuando o versículo, ela era estéril. E não tinha filhos. Então, o versículo 2 vai se resumir dizendo que a cidade do homem, havia um homem, a cidade do homem, Zorá, da linhagem de Dan, qual nome se chamava Manoá, que tinha uma mulher, não dá o nome da mulher, e que essa era estéril. Não tinha filho. Aí acaba o versículo 2. Mas o versículo 2 nos traz algumas informações. A localidade, a tribo, tá? E a situação do casal. Quando fala Manoá, fala o homem e fala também a sua esposa. Fala do casal. E ambos são uma só carne. Então aqui está falando dos dois, está falando do homem e está falando da mulher, está falando do casal, era um casal, aqui é para mostrar o casal. E esse casal, a sua mulher, não tinha filho. Se a sua mulher não tinha filho, o marido também não tinha filho. Nesse casal. E era porque a mulher era estéril. Então Deus aqui vai se apresentar. Aqui não é escolha. É claro que esse casal, você vai observar durante o processo, que esse casal era casal que vivia em oração. Acredita-se que esses 40 anos de sofrimento, que eles voltavam a orar pelos o que vinha passando, os piedosos, e esse casal era piedoso. Deus escolhe um casal que ora, uma família que ora, mas não tem filho. Então,
não se registra, mas a gente deixa o Espírito Santo falar o nosso coração, que esse casal, pela sua história, era um casal de oração, era um casal que buscava a Deus, e era um casal que estava clamando a Deus tanto pela família, como pelo seu povo que estava escravizado 40 anos. Então acredita-se. E quando a gente trata de aplicação, que eu já aplicamos aqui o versículo 1, vamos aplicar um pouco também o versículo 2. É um casal que ora, é um casal que busca a Deus, mas é um casal, é uma família que tem problema. E qual é o problema desta família? A mulher não podia ter filho, a sua madre não dava filho. E naquela época, naquele período, mulher que não tinha filho era considerada amaldiçoada, desfavorecida, ela era perseguida. E às vezes até o marido teria que arrumar outra mulher para ter filhos, para continuar o nome dele, para ter filhos com outra mulher. E aqui Deus entra com misericórdia. Aqui se aplica muito. Aqui se aplica muito a misericórdia de Deus. Não é eles que escolheram. É Deus que agora escolhe através deste casal abençoá-los e dar a ele um filho, que esse filho seria usado para propósito de Deus. Então, tal é que nos versículos seguintes, você vai ver alguns detalhes que tem que te chamar a atenção. Tem que te chamar a atenção por alguns detalhes que vai acontecer agora. Bom, você já conhece o casal e você já conhece a necessidade do casal. Qual é o casal? É um casal que mora em Zorá, que é da tribo de Dan, que o homem se chama Manoar e a mulher não tem nome, que era estéril. Então, uma família que se amaram, se juntaram e quiseram constituir uma família. Mas a mulher descobriu que não podia ter filho. A mulher descobriu que ela não podia ter filho. O marido também descobriu que ele não quer ter filho com ela, porque ele casou, o ama, e agora, olha que mensagem. Olha que mensagem. Deus está dizendo aqui no meu coração. Você que se sente fragilizado, você que se sente muitas vezes uma rejeitada pela vizinhança e muitas vezes pela família, à espera de um milagre. Receba um milagre de Deus agora. Eu, neste momento, posso ser, nem vou dizer posso ser, o Espírito Santo já me corrige agora. Um anjo de Deus para a tua vida. Uma resposta de Deus para a tua vida. Deus está entrando com providência na tua vida hoje. Deus está entrando com providência na tua casa agora. Deus vai mudar este cativeiro. Deus vai operar na vida da tua família agora. Deus vai operar dentro desta casa agora. Tu crê? Tu crê que Deus vai operar de uma forma tremenda e especial em tua vida agora? Receba a vitória. Deus está colocando em tuas mãos a tua necessidade. Eita glória. Deus entra com providência em tua vida agora.
Deus entra com providência em tua vida agora. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai equilibrar. Deus vai destravar o que está travado. Deus vai destravar o que está travado agora. No caso dela, era filho. No caso do seu lar, era filho. Mas Deus está destravando na tua vida o que te prende. Deus está mudando história agora. Aleluia. Deus está mudando agora. Versículo de número 3. O anúncio. Você sabia que naquela região onde Sansão morava ali em Zoar, e você vai ver o versículo, eu vou adiantar aqui, para você entender só uma coisinha aqui. Eu vou te adiantar aqui, ó, só um adiantamento, tá? É um adiantamento. Versículo 25, porque esse capítulo tem 25 versículos, eu vou adiantar só o versículo de número 25. Ó. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quanto em quanto para o campo de Dan, entre Zoar e Esteor. Essa região aí, antes de Sansão casar, Sansão já reinava ali. Sansão já governava ali. Aquela região já era dominada por Sansão. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Escute isso. Escute isso. Eu não sei o quanto tempo está essa live, mas a gente pelo menos vai até o versículo 5, tá? Eu já estou explicando versículo a versículo. Vamos para o versículo agora de número 3. E o anjo do Senhor apareceu a sua mulher e disse-lhe: eis que você é estéril e nunca teve filho, porém você conceberá e dará à luz um filho. Aqui temos comentário aqui para comentar sobre o versículo de número 1, de número 3, mas nós não vamos comentar, tá? Porque já falamos muito no versículo 2 e o versículo de número 3 é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que a gente está te falando. Então vamos ao versículo 4. Se você está acompanhando aí, o versículo 4. Agora, portanto, tenha cuidado para não beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Olha só. Olha só. Depois que ele anuncia que ela se apresenta para ela, o anjo se apresenta para ela e anuncia que ela vai ter filho, diz a sua... Porque primeiro o que é que ele faz? O que é que o anjo faz? Vamos lá. Eu disse que não ia comentar, mas vou comentar porque eu preciso do contexto aqui. Versículo 3, o anjo aparece a ela, a mulher, e diz: eis que você é estéril. O anjo apresenta-se a ela e já revela o que ela é. Quem contou para o anjo? Quem contou para o anjo? Entende? O anjo aparece, o homem de Deus aparece e já revela
traz uma revelação. Você é. Quem contou? Trouxe algo, olha que coisa linda, trouxe algo oculto. Você é estéril, mas não será mais. Não será mais. Tu vai ter um filho. E nunca tivesse filho, porque você é estéril. Mas tu dará à luz um filho. Revela, e revela, e revela. Só que, observa o que vai acontecer no versículo de número 4. Acompanha aí. O versículo de número 4. Agora, portanto, tenha cuidado. Dá uma advertência. Portanto, tenha cuidado para não beber bebida forte, nem beber vinho e nem beber bebida forte. Aqui tem duas classes, vinho e bebida forte. Vinho é o que vem de uva, bebida forte é que vem de fermentação, cerveja, outras coisas. Tá? Nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Então, ela não podia. Para ela, né? A recomendação para ela era não tomar vinho, não beber bebida forte e nem comer comida impura. Porque ela agora, a partir de agora, ela teria que ter um padrão de vida diferente. Se ela tinha ou se ela não tinha. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Aí com certeza ela vai dizer, por quê? Porque eu não posso comer isso, não posso beber isso. Aí o anjo vai continuar dizendo para ela, você não pode comer isso, você não pode beber isso. Por quê? Aí vem o porquê. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por quê? Ah, mas porque eu não posso ir para tal lugar? Porque eu não posso fazer tal coisa? Por quê? Por quê? Porque você é crente. Porque você é servo de Deus. Porque tem alguma coisa que você não vai poder fazer para você. Entende? Então, vamos lá. Por quê? Por quê? Por quê? Agora, portanto, tenha cuidado para não beber nem bebida forte e nem comer nada impuro. Aí vem o versículo de número 5. Porque você conceberá e dará à luz um filho. Você vai ter um filho. Ah, então só porque eu vou ter um filho, eu tenho que parar de comer essas coisas? Não. Você vai ter que parar de beber vinho, beber bebida forte, não comer coisas impuras, porque tu conceberá e dará à luz um filho. Sobre a cabeça não passarás navalha. Primeira recomendação para ela sobre o menino. A primeira recomendação foi para ela. Agora é a recomendação sobre o menino. Não passarás na sua cabeça navalhas. Navalhas. Não passará navalhas. Estou fazendo para você entender. Então, a recomendação para um menino. Não passará navalhas sobre a sua cabeça, pois o menino será. Como um menino não nasceu como Jesus, do Espírito Santo, depois desta fala, o menino que ainda vai nascer, que não era gerado ainda na sua barriga, antes do menino ser gerado na sua barriga, ela já tinha que se manter pura. Ela tinha que se manter pura, para quando o menino fosse gerado na sua barriga, ele está num lugar puro. Porque ele seria nazireu dentro da sua barriga, já ia nascer dentro da sua barriga puro. Por isso ela tinha que se manter puro. Não era depois da geração que ela tinha que se manter pura. Ela tem que se manter pura antes, para quando recebesse o menino que não vinha de Deus, viria através do seu esposo. Tá? Mas ela já tinha que estar pura.
E agora a recomendação para ela, e agora a recomendação que ela iria fazer para o menino. Então, para o menino não passa navalha sobre a sua cabeça, porque ele será nazireu. E esse nazireu quer dizer separado, consagrado ao Senhor. Separado para Deus. Consagrado para Deus. Então, essa mulher, ora, se essa mulher, no ventre, ela já tinha que se manter purificada para quando o menino fosse gerado, e depois, ela deveria se manter esse menino puro, em preparação. Escute. Aí, consagrado a Deus, desde o ventre. E desde o ventre da mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Queria mais? Fica na próxima live ou assista depois, porque agora vou ter que dar uma paradinha. Paro ou não paro? A live vai ficar grande ou não vai ficar grande? Quer ir mais além? Quer ir mais além? Dá para ir mais além? Então, deixa aí os teus comentários, tá? Deixa o que tu achou até agora. Nós falamos 6 versículos. Deixa o que tu achou até agora. Deixa o teu comentário aí. Pede mais alguma coisa, fala mais alguma coisa, porque nas próximas lives, a gente vai falar sobre a oração por intercessão. A gente vai falar sobre a segunda volta do anjo. Vai ser muito forte isso. Vamos ver se a gente fala esses 2 pontos na próxima live. Sobre a intercessão e sobre a segunda volta do anjo. E daí por diante. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tem alguns ensinamentos práticos para a nossa vida, pelo que a gente já aprendeu. E o que é que a gente deve botar em prática diante daquilo que a gente já aprendeu hoje, aqui. Nesse programa. Eu, você, a palavra e Deus. Deus em essência, nas 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eita glória! O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo em pessoa. Mas quando se trata em essência, é um Deus só, em 3 pessoas. Eita glória! Sabe por que eu sirvo a Deus? Porque Ele me ama. E eu sei que o que Ele fez para com a minha vida, eu jamais poderia pagar. Eu jamais poderia fazer. Então eu louvo a Deus por tudo. O que eu aprendi nessa lição de hoje é que devemos voltar a fazer coisas boas. Voltar a fazer coisas boas nos ajuda a agradar a Deus. Mas voltar a fazer coisa má entristece a Deus. Desvaloriza a Deus e a nós mesmos. Mas Israel voltou a fazer o que era mal. Saiu do bom para o mal. Saiu da santidade para o profano. Mas você pode fazer diferente. Você que já faz o que é bom, continue fazendo o que é bom. E você que está na prática do mal, abandone, deixe o mal e venha fazer as práticas que te honrem e que agradem a Deus. O que eu aprendi hoje? Eu aprendi hoje que Deus, assim como mudou a vida desse casal que não podia ter filho, Deus pode
mudar a minha vida para melhor e Deus pode mudar a tua vida para melhor. O que eu aprendi hoje, o que eu trago para a minha vida, é que Deus usa os improváveis para mudar a geração. É que quando Deus te escolheu, Ele não errou em te escolher. Quando Deus te chamou desde o ventre da tua mãe, quando Deus te escolheu, quando Deus te consagrou, te separou a Ele, Ele não errou. Ele acertou. Agora eu e você precisa entender isso e dar valor à nossa vida, dar valor à santidade de Deus e viver para Deus. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, volte às práticas boas. Se você já vive bem em Deus, melhore. Sempre procure dar o melhor. Porque a gente observa o que Deus falou para Abraão. Abraão, dá para mim o teu filho, a quem tu tanto ama. Deus quer o seu melhor. Não que Ele precise, mas Ele quer ver se você tem dado o melhor tempo para Deus, se você tem vivido para Deus, se você tem trabalhado para Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e agora faço uma oração por você e por mim. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, enquanto o mundo está vivendo na ilusão do carnaval, nós estamos aqui, consagrando a Ti, buscando a Ti e pedindo por misericórdia para com nossa família, para com o mundo, para com os nossos governantes, para com o nosso Brasil, para com o país. Ó Senhor, não coloque em culpa a ignorância dos ignorantes, Senhor. Mas que possamos, Deus, glorificar e exaltar o Teu nome. Tem misericórdia, Senhor. E a esses que nos ouvem, que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas, que possamos entender que nada se oculta aos Teus olhos, que nada está oculto diante de Ti. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, toma nas nossas mãos e se manifesta, Senhor, com curas, milagres e libertações. Pois certo da vitória, já Te glorificamos em nome do Teu Filho amado Jesus.